boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com cada um de vocês que nos acompanham virtualmente para mais um webinar da Junto Seguros. E o tema de hoje será o Seguro Garantia Judicial. Ainda em dezembro de 2024, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, publicou a nova Portaria 2044, que apresenta os requisitos para aceitação do Seguro Garantia Judicial para débitos inscritos em dívida ativa da União, aqueles débitos em fase de inscrição e também os débitos já em discussão administrativa. E, com isso, a PGFN revogou a portaria número 164, que estava em vigor desde 2014. Os principais tópicos, as dúvidas, os principais impactos para o mercado, as oportunidades, serão alguns dos temas tratados com os nossos convidados de hoje. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de pedir para você que nos acompanhe, que você esteja clicando no link, preenchendo os dados com seu nome, com o seu e-mail, que ao final desse webinar nós vamos sortear um presente especial da Junto Seguros para você. E você pode também, ao longo desse webinar, enviar as suas dúvidas. Você tem aí perguntas e respostas, envie a sua pergunta, a sua dúvida, que ao final do primeiro bloco de perguntas, os nossos convidados estarão respondendo as suas dúvidas. Passando para a apresentação, eu gostaria de dar boas-vindas ao Cássio Amaral. O Cássio é uma figura conhecida no mundo jurídico, no mundo de seguros, e especialmente seguro garantia. O Cássio é sócio do Machado Meyer e nos brinda aqui com a sua presença. Cássio, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roque. Muito obrigado. Queria também dar as boas-vindas à Ana Beatriz, a Bia, que é gerente de seguros, de seguro garantia da Eion. E sei também, Bia, que você é advogada, então, com certeza, hoje você vai ter muito a contribuir, tanto do lado de um dos principais players do nosso mercado de seguro-garantia, quanto trazendo também a sua visão jurídica a respeito desse tema tão importante. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Roque. Obrigada, Junto Seguros, pelo convite. Em nome da Eion, estou aqui bastante honrado em participar desse evento tão importante hoje. Obrigada. E, por fim, nós temos também a presença da Kathleen, que é a nossa diretora de sinistros da Junto Seguros. A Kathleen acompanhou todas as discussões envolvendo essa nova portaria da PGFN com a PGFN e tenho certeza que vai ter muita bagagem, muita informação para dividir com cada um de nós. Kathleen, obrigado pela sua presença. Obrigada, Roque. Vamos lá. Passando, então, para o primeiro bloco, nós vamos fazer um bloco de perguntas e respostas. Vou direcionar as perguntas para cada um dos nossos convidados. Vocês terão, então, 5 minutos para responder e um tempo adicional se os demais participantes quiserem fazer alguma consideração em cima desse tópico. E depois nós passamos para o segundo bloco de perguntas, com perguntas dos nossos telespectadores. Tá bom? A primeira pergunta para a Kathleen. Kathleen, quais são os principais impactos que as seguradoras enfrentarão com o novo marco normativo da PGFN sobre o uso de seguro-garantia? Bom, acho que a portaria veio aí de uma consulta pública que foi muito trabalhada, né, com o mercado, enfim, para buscar e otimizar os produtos, né, buscar inovação, enfim, muito aprendizado durante a nova portaria que refletiu na redação dessa nova portaria. E acho que aí o primeiro ponto que a gente traz de impacto é os produtos padronizados que vieram nos anexos, né? A gente passa a ter a garantia para execução fiscal e a garantia para negociação administrativa, então os nomes mudam um pouco, né? A garantia para negociação administrativa antes era apenas parcelamento administrativo, agora podem ser outros acordos ali que sejam feitos com a PGFN que vão poder ter esse tipo de garantia apresentada para resguardar o débito, e a de execução fiscal, que não alterou ali o seu nome, mas que o conceito na prática vai alterar um pouco, porque ela vai ser apresentada tanto para débitos de forma antecipada, quanto para quando já tem uma discussão, né? E aí, a gente tendo esses modelos, né, as seguradoras precisam atualizar seus produtos, fazerem seus protocolos, estarem preparados aí para, no início aí de março, já estar trabalhando com a nova portaria. E vale lembrar também que os endossos de atualização, esses seguem na portaria antiga até o momento da renovação. Quando chegar a renovação, passa também a ter esses modelos que estão na portaria aí a serem utilizados. Tivemos muito ponto de inovação em sinistro, né, a forma como ocorre o trânsito em julgado, que já veio da ALEF, né, da Lei de Execuções Fiscais, mas agora reflete de forma clara em uma redação ali para acionamento.
A gente teve o ponto da certidão de regularidade da SUSEP, né? Então, eles colocam que alguns apontamentos na certidão, né, de regularidade que as seguradoras ali têm, que precisa ser apresentado para o tomador junto com a apólice, ela não pode ter alguns apontamentos, sobre pena de não poder ter mais garantias emitidas, né, se a seguradora tiver esses apontamentos. Então, ela precisa estar muito coesa com a prática ali que a seguradora tem para não impedir renovações e emissões novas. E isso está em linha com a circular 691 da SUSEP, né, que é onde dita as regras dessa certidão de regularidade. E a gente passa a ter outros avanços ali na norma, muito operacionais e muito ligados a sinistro, que a gente vai falar daqui a pouco, para a gente entender ali o impacto que isso traz para o mercado, né? Mas eu acho que a portaria veio muito boa com a padronização, vai facilitar a aceitação do produto, né? Porque como a redação está clara, como deve ser, basta o protocolo e apresentar, vai ficar muito mais tranquilo de ter aceitação e não ter discussão de clausulado. E a portaria foi muito feliz porque ela deixou uma abertura que ela fala que outros pontos regulatórios podem ser ajustados no modelo que está padronizado no anexo. E como vocês sabem, a gente tem aí PL 29 como uma nova lei que pode impactar, ou mesmo outra regulamentação da SUSEP que nos exige adaptar o produto. E a portaria já deixou isso em aberto. Olha, se tiver regulamentação que precisa ser atendida, você vai poder ajustar esse produto padronizado. Então, evitando aí ter que, eventualmente, mudar a portaria para frente, fazer uma publicação nova. Então, já deixou isso aberto, já sabendo do que a gente tem aí esse ano, até o final do ano, para acontecer. Acho que esses são aí os principais impactos. A gente vai passar por alguns mais específicos, que são um pouco mais operacionais, aí nas próximas perguntas. Obrigado, Kathleen. Mas você traz um panorama bem positivo. A gente poderia dizer, então, nessa sua primeira análise, que a portaria, em linhas gerais, foi muito positiva para o mercado. É isso? Entendo que sim, Roque. Trouxe muitos pontos que a gente já aplicava, como, por exemplo, trânsito em julgado para a caracterização ali do sinistro, que não estava escrito na portaria. Então, cada seguradora fez sua redação, mas, às vezes, encontrava, né, uma leitura diferente de quem recebia essas apólices. Agora está claro como fica. Então, entendo que a gente avançou, fica claro quando que é fiscal, quando que é negociação administrativa, né, quais são as obrigações do tomador de juntar junto com a apresentação da apólice, né? Então, ela veio, acho que, muito estruturada com aprendizados que a gente teve aí durante anos de uso do produto. Obrigado, Kathleen. E, Bia, com a nova regulamentação da PGFN, como isso pode alterar a dinâmica entre os corretores, seguradoras e clientes na contratação do seguro-garantia? Roque, vindo nesse teor, né, de fato ter sido tão positiva essa norma, eu acho que a gente que vive no dia a dia, todos os dias recebendo análises de clausulado, muito embora a 64 já tenha feito mais de 10 anos, a gente sofre muito com esse vai e volta de minuta. Então, eu acho que, primeiro, na contratação, acho que vem esse impacto de segurança jurídica, de ter a certeza de que aquele clausulado que está proposto nos anexos vai, com certeza, ser aceito pela Procuradoria, evitando, muitas vezes, meses e meses de discussão que a gente tinha e tem até hoje, às vezes trocando palavras, né, sinônimos, às vezes redigindo as cláusulas de uma forma para ficar um pouco mais aderente àquilo que o procurador quer, mas, na maioria das vezes, falando, digamos, mais do mesmo, né? Então, assim, isso atrasa o processo, dificulta a contratação, e agora a gente acha que, com isso, a gente vai conseguir ganhar esse tempo e essa eficiência. Com relação à dinâmica em si, é claro que o começo da contratação, mesmo com a fase cadastral, envio de documentos para subscrição, a ficha, tudo isso continua igual. Agora, a gente precisa observar algumas regras novas que a portaria trouxe, principalmente com a questão de renovação, né? A queda da questão do prazo de 60 dias. Então, assim, a gente já vem há muito tempo trabalhando no mesmo fluxo, no mesmo padrão. Então, acho que agora a dinâmica muda porque a gente tem que se atentar a essas novas regras, a esses novos prazos, e algumas questões até um tanto capciosas, talvez, que a portaria tenha trazido com relação a, por exemplo, exigir a juntada da apólice, porque isso também não era expresso na 164, muito embora a seguradora ela tenha que fazer a renovação 60 dias antes, nunca se falou tão expressamente sobre a juntada desse documento no processo judicial. Então, são cuidados adicionais que o tomador vai ter que ver daqui para frente, mas que, de modo geral, é bem favorável na contratação e na dinâmica do dia a dia. Sim. Legal. Então, nessa sua conclusão, nós podemos assumir que, claro,
guardadas as devidas proporções, ficou mais seguro e para o cliente também. Ou seja, o cliente final vai ter uma regulamentação mais objetiva, mais direta ao ponto, ainda que lhe impondo algumas obrigações adicionais. Seria isso? Exato. Acho que a gente tem que surfar nessa onda de ter, de fato, um produto padronizado. Tudo tem prós e contras. Quando veio a 662, eu acho que a gente veio muito nessa questão da despadronização, de ter um produto flexível. Mas no judicial, infelizmente, não é a realidade que a gente consegue trabalhar. Então, diante dessa questão e do fato de ser um produto muito ágil e de contratação de volume, ter um produto padronizado ajuda, né? Ajuda a dar segurança jurídica. A gente teve alguns casos, por exemplo, na Aon, de clientes entre esse interim, né, da questão da publicação, da alteração da lei de execução fiscal, que proibia a questão da liquidação antecipada. Mesmo assim, mesmo estando na lei, a gente tinha procuradores exigindo ainda que a cláusula de liquidação antecipada constasse no modelo 164. Então, assim, a gente fica um pouco, né? Tem uma questão de segurança jurídica nessa questão. Então, eu acho que a gente vence uma primeira parte. E é o que se espera. A gente não sabe se isso, de fato, vai acontecer com tanta positividade assim. É o que a gente espera, que, de agora em diante, a gente, acatando ipsis literis, o que está no anexo 1 e 2 da portaria, a gente consiga trabalhar de uma forma mais fácil e mais eficiente. Legal, bacana. Aliás, essa discussão sobre produto padronizado, produto não padronizado, a própria SUSEP, né, Cássio, já sempre nos disse, né, mesmo após o lançamento da 662, de que, olha, muito embora não exista um produto padronizado, nada impede que as seguradoras, o mercado discutam e sim formalizem um instrumento padronizado a depender da necessidade. E isso a PGFN já vinha feito e vem fazendo muito bem. E isso, mais uma vez, é positivo para o mercado, principalmente tratando de um produto que, como a Bia disse, precisa ter o dinamismo do seguro-garantia judicial. Cássio, queria aproveitar para você quais são os principais riscos jurídicos que as empresas e seguradoras devem considerar ao aplicar o novo marco da PGFN e como elas devem se preparar para atender às exigências da PGFN ao utilizar o seguro-garantia para débitos tributários. Vamos lá, essa parte mais fácil, viu, Roque? Porque a gente passou por muitos testes, né? Pela 1053, lá, a gente passou pela 164, que exigia coisas assim que não faziam muito sentido, tipo quem era o ressegurador, lembra disso? Então, o mercado, a PGFN, o Estado, de uma forma geral, não conhecia muito como era a estrutura do mercado de seguros. Eu acho que um trabalho muito bem feito, aí, a 4, 6 mãos com a PGFN, eu acho que ele entendeu o produto de uma vez por todas. Então, essa resposta ela é mais simples, porque são alguns poucos cuidados que ainda precisam ser levados em consideração. O primeiro deles, em relação às seguradoras, de uma forma geral, é a figura do líder. Mas não fala muito do líder ali na portaria. Fala que o líder, né, ele tem que ser identificado, eventualmente algum requisito ali de gestão da apólice também tem que constar da apólice. Mas o mais importante é que, em novembro, a gente vai ter uma nova lei, o marco, aliás, a lei já foi promulgada, a 15040, que é o novo marco legal de seguros, que entra depois da vacácio, entra em vigor efetivamente em novembro, que coloca o papel do líder de uma forma muito forte, trazendo para o líder, inclusive, o papel de substituto processual. Então, o líder no garantia judicial ele vai ter, por força de lei, quando entrar em vigor efetivamente o marco legal de seguros, uma obrigação para com as demais seguradoras. O juiz vai direto no líder. Eventualmente, no caso de inadimplemento por parte da seguradora, ocorre necessariamente a inclusão da dívida ativa. Eventualmente, ele só precisa colocar o líder na dívida ativa, porque ele vai ser substituto processual dos demais. Ele vai ter direito, eventualmente, de entrar com ação somente contra o líder, porque a lei assim permite, o novo marco legal de seguro. Então, talvez, Roque, essa parte vai precisar de alguma adaptação, a PGFN, talvez, até por questão de facilidade de execução, ao invés de executar 3, ela vai executar somente a líder. Então, esse é um primeiro ponto de atenção que eu acho que o mercado tem que dialogar com a PGFN para ver como é que ela vai atuar quando tiver essa figura do líder. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, traz uma repercussão, porque é mais ou menos binário, que antes tinha todo aquele iter de renovação de apólice, que era um tormento operacional para as seguradoras e para os tomadores e para os corretores. Né? Isso acabou, não existe mais a necessidade de antecipadamente informar sobre renovação, mas ficou binário. Então, no dia ali que vence a apólice, ou renova ou substitui, do contrário, é um sinistro muito bem caracterizado. Tá? Outra coisa que a PGFN trouxe é que não cabe mais aquela apólice retroativa. Perdia-se o prazo, o mercado, algumas seguradoras perdiam o prazo do procedimento, deixavam de
de renovar, os corretores também se passavam, e aconteceram alguns sinistros nesse sentido, e as seguradoras apresentavam apólices com data retroativa. Isso a PGFN foi muito atenta e falou, olha, não existe essa questão de apólice retroativa. No mais, para o tomador, que também não é uma coisa ruim, eu acho que a norma deixa muito clara a possibilidade da seguradora renovar automaticamente, se não tiver um acordo comercial, ou se o tomador não quiser continuar contratando a apólice, e, pela portaria, ganha-se mais legitimidade a seguradora de executar e cobrar o prêmio que ela tarifar em virtude da renovação, etc. Então, eu acho que trouxe esse conforto para a seguradora, e alguns tomadores por questões negociais ou dificuldades financeiras, falam, estou nem aí, eu não vou continuar mais essa apólice, e agora eu acho que a gente ganha, que o mercado segurador ganha mais força para poder executar esses prêmios em virtude da continuidade da garantia. Eu acho que são os principais pontos, mas, no geral, só tem melhorias, eu acho, e traz muita segurança jurídica para o mercado. Tá? Obrigado, Cássio. Acho que você trouxe pontos super importantes e alguns pontos que, em certa medida, podem preocupar. Eu queria pensar um só, bem rapidamente, Cássio, porque, muito embora você trazer de forma bem didática, né, de que a faculdade da líder ser a substituta processual e, portanto, receber aquela demanda, isso não revoga todo o arcabouço que nós temos normativo e legislativo, que caracteriza de forma muito precisa de que há um limite de responsabilidade, né? Ou seja, ela pode ser demandada, mas ela continua com o seu limite de responsabilidade de líder, certo? Ou seja, ela não responde solidariamente, correto? Não responde solidariamente, mas processualmente, ao invés do fisco entrar contra 3 seguradoras, ela entra contra uma só, que é a líder e substituta processual, e aquele título executivo ele é oponível contra as outras 2. É como se fosse o mandatário das outras 2 seguradoras. Isso para facilitar a execução, facilitar o procedimento, ao invés de ter que citar 3 seguradoras contratarem advogados. A líder ganha um papel muito importante, não só no garantia, mas em todos os outros ramos de seguro. Legal. Obrigado, Cássio. Passando para o segundo bloco, eu já estou aproveitando aqui para trazer as minhas dúvidas também, como vocês viram, né? Mandem as suas dúvidas aí que a gente vai estar lendo ao final desse segundo bloco de perguntas. Passando para o segundo bloco, Kathleen, na sua visão, como essas mudanças podem impactar a gestão de sinistros e a sinistralidade no seguro-garantia judicial? Acho que a gente teve algumas mudanças relevantes. Uma já esperada, que era a caracterização de sinistro apenas com o trânsito em julgado de mérito, seja parcial ou total, já vai poder gerar ali a execução da garantia. O do final da vigência, ali, da renovação, né? Se não acontecer a renovação até o final da vigência, é o outro ponto de caracterização. E o terceiro é quando você tem uma garantia antecipada, que você apresenta de forma antecipada, mas que não judicializou para discutir o débito. Então, quando se tem a execução desse débito, se você não apresentar os embargos à execução dentro do prazo, vai poder ter o acionamento. Esse terceiro item até gerou ali um pouco de desconforto do mercado, por entender que deveria estar a palavra trânsito em julgado, porque senão você estaria indo de encontro ao que a Lei de Execuções Fiscais prevê, mas a gente chegou até a conversar, né, com a PGFN, e ela foi muito clara e falar, não, quando a gente coloca esse ponto, né, de não ter apresentado embargos, a gente tem que estar certo que não tem nenhum recurso pendente discutindo o prazo que eventualmente se perdeu. Eu entendi que acabou em um dia, a gente entende que é no outro, e a gente está debatendo para ver se realmente os embargos à execução não foram apresentados. E eles foram muito claros em falar que entendem que só vão executar quando não tiver nenhum recurso pendente. Então, a lógica segue o que está na Lei de Execuções Fiscais. Acho que outro ponto importante de sinistro que a gente teve é que ficou muito claro que intima-se primeiro o tomador. Se ele não efetuar o pagamento, vem a intimação para a seguradora, que vai ter 15 dias para efetuar o pagamento. E a intimação da seguradora sempre foi feita pelo juízo. Agora pode ter a opção da própria PGFN enviar uma notificação acionando esse seguro, desde que ela envie com os documentos que a portaria traz. Ou seja, certidão, por exemplo, de trânsito em julgado, confirmação que intimou o tomador, o débito atualizado para se saber quanto é o valor, né, para se pagar. Então, trouxe isso de uma forma muito clara. Isso pode levar a gente ter uma celeridade maior do que talvez o juízo teria para realizar essas intimações, né? A PGFN, se for proativa, vai conseguir intimar mais fácil o tomador e depois a seguradora para ter aí esse acionamento da garantia e esse crédito ali pago, né? Então, a gente vai ter que sentir como que a PGFN vai fazer isso, se ela realmente vai tomar esse protagonismo ou se ela vai optar mesmo pelo aguardar a intimação do juízo ali nos prazos para seguir aí com a caracterização de sinistro e com a execução ali da garantia.
Então, em termos de sinistro, a gente teve isso. A gente teve um ponto, né, na renovação que eles deixam expresso que pode ser tanto o tomador apresentando essa renovação quanto a seguradora. E aqui, talvez, um ponto prático, né? A seguradora não é parte no processo. Então, para ela, é muito complexo atuar, né? Ou até mesmo intervir com uma petição num processo que ela não acompanha, né? Até porque os tomadores têm suas estratégias, às vezes não querem movimentar o processo, e eu acho que ficaria uma responsabilidade muito grande para a seguradora intervir em um processo que ela não é parte. Então, acho que os tomadores precisam ter esse cuidado de entender que eles precisam apresentar essa renovação dentro do processo, dentro do prazo, porque a consequência é a caracterização de sinistro, né? Que significa pagar o débito, depositar aquele valor em juízo. Então, eles vão ter que estar muito atentos a isso. A seguradora renova automaticamente, mas o tomador precisa apresentar essa pólice em juízo. Acho que esse operacional não mudou, né? A gente já tinha isso, mas acho que, para deixar claro que, mesmo a norma trazendo essa possibilidade para a seguradora, não é o que a gente vê, entende que vai acontecer na prática. O tomador ainda vai ser quem vai atuar no processo, afinal, ele que é a parte no processo judicial. Então, essa também foi uma inovação aí que a norma trouxe, mas que talvez na prática vai seguir o que a gente já tinha, fora o prazo de antecipar os 60 dias, né, que pode ser até o final da vigência. Mas eu acho que esses foram, talvez, os pontos fundamentais ali de sinistro. Em termos de gestão, acho que é tomar um pouco mais de cuidado se receber intimação por e-mail, né, que a PGFN vai poder ter essa facilidade ali para acionar. Então, é mais a gente entender os canais que isso vai chegar, que antes só chegava através de intimação judicial. O lado bom é que eles precisam mandar o cálculo atualizado. E hoje, geralmente, quando a gente recebe um ofício falando pague em 15 dias. Nada além disso, e a gente não sabe nem o valor. E como a gente vai ter a consequência que, se você pagar um valor a menor, você vai estar inscrito em uma lista da PGFN, vedando ali emissões de novas apólices durante o prazo ali de 180 dias ou até você regularizar esse débito, acho que aqui vai ser muito importante a gente receber os documentos que estão na portaria, principalmente o cálculo do débito atualizado, porque aí a seguradora vai ter a certeza de que, quando ela pagar, ela não está infringindo essa norma de pagar um valor a menor de um processo que ela não acompanha e que, lógico, ela não tem o conhecimento exatamente do débito no detalhe que está sendo discutido. Então, quando recebe a intimação ou a notificação da PGFN para realizar o pagamento, já vai vir com esse cálculo atualizado, então vai conseguir pagar o valor correto e não vai entrar nesse perigo aí de não poder emitir novas apólices enquanto não regularizar esse débito. Então, acho que esse é um cuidado que as seguradoras têm que ter. Fazer dentro do prazo, pagar o valor correto, para não entrar nessa lista restritiva da PGFN aí, que impede novas emissões. Só posso fazer um comentário sobre a questão de lista, que tem que se mostrar a certidão de regularidade das seguradoras. Mas a norma fala que a PGFN pode monitorar a regularidade da seguradora. Isso é um ponto de atenção que eu tinha esquecido. E se, eventualmente, a seguradora deixa de estar regular perante o seu regulador, perante a SUSEP, isso pode ser um sinistro também. Então, vou fazer o jabá aqui, já fazendo, contratar com seguradoras como do porte e tradição, como a Junto, isso traz uma tranquilidade para o tomador também, porque, se ele contrata com a seguradora com alguma dificuldade, ela pode, no meio do caminho, né, ser descredenciada para o SUSEP ou entrar em lista negativa, e a pólice ela perde objeto e pode ser um caso de sinistro. Isso é um tema muito relevante também. Legal, obrigado pelo complemento, Cássio. Kathleen, então, da sua fala ali, embora tenha, eu não digo que complexidade, mas acho que tem um cuidado a mais para a seguradora, você colocou um cuidado a mais para o tomador, e é claro que aqui, né, Bia, a participação do consultor, do corretor de seguros aí intermediando vai ser super importante, né, principalmente na fala da Kathleen, quando no caso de renovação automática, essa pólice ser emitida, ela precisa ser apresentada em juízo, né? Aqui tem um papel fundamental do corretor, mas na sua fala fica nítida a impressão, Kathleen, de que a regra está mais clara. E, por estar mais clara, o fluxo é melhor compreendido e, portanto, vai facilitar a vida das seguradoras também. É isso? Sem sombra de dúvida. Acho que ficou muito claro como vai funcionar, quem intima primeiro, o prazo para todo mundo, o documento que tem que ser recebido, o momento de renovar, o momento de apresentar os 3 pontos de caracterização. Acho que ficou muito claro para todo mundo a regra do jogo. E, quando ficar claro para todo mundo a regra do jogo, acho que todo mundo consegue desempenhar o seu papel ali com muito mais eficiência. Então, acho que o rumo é esse. A portaria foi muito clara nos pontos que trouxe quando fala de sinistro, e acho que vai facilitar o dia a dia do tomador saber a responsabilidade dele junto com o corretor, da seguradora e até do segurado, porque a gente recebe muitas vezes
hoje ainda, intimação para a seguradora pagar antes do tomador ser intimado para pagar. E aí a gente tem que esclarecer que não é assim que funciona. Primeiro é o tomador, se ele não pagar é a seguradora, e acho que isso já esclareceu. Então, acho que a portaria foi muito precisa em trazer os pontos de sinistro. E aí, só para complementar, esse ponto eu acho muito importante, porque, na prática, a gente vê muitos tomadores que não juntam nem endossos nem renovações, porque levam em consideração o status do processo, o andamento do processo. Então, é prática também. Eles nos cobram, obviamente, a renovação da seguradora por uma questão de ter a comprovação de que ela foi feita no prazo, e aí a obrigação é única e exclusiva da seguradora, mas nunca com essa responsabilidade de fazer a juntada e comprovar que isso seja feito nos autos. E aí a gente está falando de um eventual sinistro alheio à vontade da seguradora, porque, dependendo da vontade do tomador ali, que está acostumado a não fazer, ou nesse fluxo do dia a dia, como ele já vem operando há mais de 10 anos, pode acontecer de esquecer, de não fazer. Então, nosso papel aqui é reforçar essas regras, como consultor, para poder fazer com que esse fluxo fique exatamente claro, porque está claro na norma, mas, infelizmente, a gente sabe que, na prática, no dia a dia, isso pode acontecer de escapar. Então, é um ponto relevante para a gente. Obrigado, Bia. Acho que sim. Acho que, na prática, cada uma das partes ali vai ter que fazer ajustes necessários para evitar aí um sinistro desnecessário. Afinal de contas, se a apólice foi renovada, ela deve ser apresentada em juízo. Ou seja, um sinistro pelo fato da não apresentação seria algo aí, eu diria, praticamente sem sentido. Mas, aproveitando... Kathleen, quer fazer mais algum... Queria fazer um comentário. Que hoje, inclusive, quando existe essa falha de eventualmente emitir, não apresentar, os juízes entendem hoje que é um erro meramente material, porque o juízo continuou garantido, não ficou sem garantia, não teria razão para ter o acionamento. Mas a gente entende a preocupação da PGFN em colocar isso, de não ter a retroatividade da apólice e tudo mais, mas fato o juízo nunca deixou de estar garantido, é meramente procedimental, porém um procedimento que agora está muito claro na apólice, que precisa ser seguido. Então, o tomador precisa se adaptar, corretor orientar eles a fazer o que é correto, até porque a consequência é para ele. Se a gente tiver um acionamento, a primeira coisa que a seguradora vai fazer é ligar para ele, entender o que aconteceu, você vai efetuar o pagamento, enfim. E aí, para o tomador, talvez tomar o cuidado. Não utilize o prazo da seguradora para fazer o seu pagamento, utilize o seu, porque agora, como a consequência para a seguradora é pagar dentro do prazo e o valor correto, e se não fizer isso, você vai estar inscrita ali nessa lista da PGFN com restrição, ela vai seguir muito à risca esse prazo. O prazo da seguradora é de direito material, não é processual. E aí, tomador, toma cuidado com isso. Faz as coisas dentro do seu prazo, não conta com o prazo da seguradora, que às vezes acontece, para a gente não entrar nessa discussão, porque, de fato, a consequência é muito sensível para a seguradora. Ela não emite mais nenhuma nova apólice se ela estiver nessa lista. Então, ela vai fazer de tudo para evitar. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito junto aqui para funcionar essa etapa ali da caracterização de sinistro e acionamento da apólice. E não está expresso, por exemplo, não tem uma regra da data que tem que ser juntada. Quando a gente trabalhava com 60 dias, a gente tinha uma previsão ali de trabalho de anterioridade, de ir comunicando com 120, 90, então a gente já tinha uma certa segurança nesse processo. A partir do momento que você coloca que tem que renovar até um dia antes, se a seguradora deixa para fazer essa renovação um dia antes, a gente já tem aí um atraso, pelo menos nesse processo e nessa visibilidade judicial dessa renovação. Então, realmente, acho que é importante um mecanismo das seguradoras e de nós, corretores de atenção global, muito embora a gente não tenha mais esse prazo fixado, ainda antecedência, e esse trabalho ainda tem que ser mantido. Como vai ser feito, se vai ser revisto, encurtado, mas a gente pode rever, mas ele ainda é um cuidado que ainda tem que ser mantido. Legal. Aproveitando o gancho, Bia, dessa norma, quais são os impactos que você vislumbra para o seguro-garantia? Como ela vai impactar o seguro-garantia? Quais são os principais desafios? Acho que de impacto, acho que a 164 falava muito a gente garante execução fiscal e parcelamento administrativo. Eu acho que quando ela troca o termo para negociação administrativa, ela está englobando também as transações. A gente está num ano onde a gente tem visto aí o governo lançando vários editais, enfim, com toda essa preocupação de arrecadação. Então, a gente amplia nessa questão, muito embora a própria portaria 33 de 2018 já previa isso. A gente tem também a questão da possibilidade de fazer a antecipação via sistema Regularize,
também já era algo previsto, mas consolidou agora tudo na mesma portaria. Isso facilita também, de um certo modo. E eu acho que um outro ponto relevante, principalmente para tomadores pequenos que não usavam seguro-garantia, que é um ponto relevante, o fato da portaria dizer que a garantia ela não precisa ser no valor atualizado original do débito, ela pode ser no valor menor. Muito embora a gente sempre pudesse tentar, com a PGFN, fazer uma composição, a gente sabe que tem tomadores que podem ter discussões judiciais em valores relevantes e que a capacidade obtida naquela seguradora não alcance o valor do débito total, mas ele pode compor isso. Claro que a gente tem também as questões de CND e tudo mais, que aí ele não vai conseguir, mas compondo, eu acho que isso facilita e também pulveriza mais o produto, que pode ser emitido em valores menores nessa composição. Desafio, eu vejo, pela questão dos tomadores, principalmente, os 5 anos é uma problemática. Muito embora a gente gere aqui uma questão, um ganho operacional, para aqueles tomadores que tinham uma previsibilidade em balanço, né, um budget para pagamento de prêmio, quando a gente está falando de um tomador que tem de 2 em 2 anos feito aquela renovação, com aquela taxa já pré-definida, e um gasto estimado por ano para a renovação das garantias, agora a gente está falando de um aumento significativo por conta do aumento dos 2 para os 5 anos. Então, é uma observação também com relação a esses custos, porque a gente vai ter que, obviamente, obedecer sempre essa vigência de 5 anos. Né? Legal, obrigado. Acho que você traz pontos interessantes. Da sua fala, dá para perceber, então, que você entende que a demanda continua pujante. Acho que até sem desconsiderar o backlog do CARF, que ultrapassa R$1 trilhão. Né? Então, aqui a gente já vê que, naturalmente, vai ter um crescimento aí, contínuo, mas, fora isso, aspectos diretamente relacionados a essa nova alteração, você vê um crescimento do mercado da demanda também? Sim, vejo um crescimento, vejo uma ampliação do produto. Bacana. Sim. Obrigado. Cássio, passando agora, de que maneira essa regulamentação pode contribuir para aumentar a segurança jurídica no mercado de seguro-garantia? Bem, eu vou ficar antes com o comentário do Regularize, que é espetacular a segurança que tem agora, porque, para vocês entenderem, para quem não atua, não milita muito no tributário, né, às vezes o sujeito era inscrito em dívida ativa e ele precisava da certidão para participar da licitação, etc., aquilo demorava 1 ano, para ser executada a dívida, e ele ficava no limbo. E aí o Estado meio que convidava o contribuinte a entrar com ação, né? Uma ação que antecipa a penhora para ir juntando o seguro. Isso precisa mais. Pode-se administrativamente apresentar o seguro para poder o nome ficar negativado. Isso tem uma função importantíssima. É um mercado mega relevante para as corretoras e seguradoras, um mercado que estava necessariamente dependente de uma medida judicial, que agora administrativamente pode se resolver pela ineficiência dessa demora na execução das dívidas. De um modo geral, um outro ponto que eu acho extremamente relevante, que poderia ter vindo melhor, mas eu sei que a PGFN está fazendo o papel dela, que é a questão da fungibilidade, da possibilidade de substituir os depósitos judiciais por dinheiro, né? A gente acha ainda que cabe, né, judicialmente, eventualmente, o pleito de substituição. Acho que tem um mercado muito grande para isso. Eu acho que isso traz aí benefícios para os tomadores assim, formidáveis, obviamente, mas a norma é muito clara pela não possibilidade. Uma vez feito a penhora, o depósito de dinheiro, não cabe a substituição. Talvez, com o tempo, a Procuradoria entenda que talvez faça sentido adotar o que determina o CPC, né, que entre o dinheiro e o seguro não há diferenças, né? Então, eu acho que esse é um ponto que pode avançar ainda, viu, Roque? Mas eu queria falar ainda mais de outros aspectos da norma, em termos de desafios e oportunidades, de uma forma geral. Para o mercado segurador, ratifico isso, só melhorou. Eu acho que foi um baita trabalho, muito bem feito. De novo, as regras ficaram muito claras. Eu acho que abriu a possibilidade da questão da transação fiscal, como você falou, que é algo muito moderno, muito elegante, né? Tentar pactuar com o fisco. A gente espera que as unidades federativas sigam o mesmo rumo, né? Ou seja, os estados, os municípios, utilizem também a portaria como parâmetro, que a gente não tenha discrepâncias que dificultam a disseminação do produto. Eu acho isso um desafio, e precisa muita militância do mercado para a gente levar isso para todas as entidades.
Mas, de uma forma geral, eu acho que o seguro-garantia ele aparece nesse contexto, um contexto que, como cidadão, a gente fica triste, um conceito de muita litigiosidade no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguro-garantia como um grande tábua de salvação nesse contexto de litigiosidade no Brasil, com a segurança tremenda que o judiciário tem de um ecossistema que nunca falhou. Está aí o mercado já mais que se provando há muito tempo, né, Roque, Bia? No sentido de que o mercado, os balanços das seguradoras, os mecanismos de pulverização de risco funcionam mais do que uma máquina velha sobre o qual incide a penhora, um bem da atividade fim da empresa que, eventualmente, tem discussão se pode ou não ir a leilão. É um ativo, né, que o Estado tem na sua mão, quando está garantindo o processo de garantia, extremamente líquido e reconhecido pelo mercado. Então, em linhas gerais, de novo, Roque, eu estou muito otimista com o desenvolvimento do seguro-garantia, e eu acho que essa norma ela trouxe uma paz de espírito para todos os stakeholders envolvidos. É isso. Legal, Cássio, acho que você traz um ponto fundamental, né? A norma, nas suas palavras, né, foi tão positiva que realmente a gente estimula aí que ela seja replicada pelos estados, pelos municípios. Num passado não muito distante, é fato que o mercado acabou sofrendo muito com dicotomias, enfim, cada estado tentando colocar o seu tempero na norma, uma norma própria, que trouxe muita dificuldade, principalmente operacional do mercado, né? Então, já que essa norma é tão positiva, obviamente, foi delineada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos interesses da União, e está aqui ratificada essa positividade por grandes especialistas do mercado, a gente estimula aí que outros entes acabam utilizando como referência a portaria do PGFN para que haja uniformidade nesse produto que vem sendo tão positivo para todo o mercado. Obrigado, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco de perguntas, e eu relembro você que entrou nesse webinar um pouco depois, que você clique no link que está disponível para você, que você preencha os seus dados. Nós faremos daqui a pouco um sorteio de um brinde da Juntos Seguros, nós vamos enviar para o seu endereço esse brinde. Eu vou passar agora para o bloco de perguntas, então, do nosso público. A primeira pergunta é: quem define como líder, quem é o líder do seguro-garantia judicial, né? Às vezes nós temos apólices em que há uma distribuição do risco, principalmente quando nós estamos falando de riscos de valores muito substanciais, há uma participação de diferentes seguradoras. E uma dessas seguradoras, ela é a líder do seguro, né? Ela é que emite a sua apólice, ela precisa falar quem são os co-seguradores, qual é a participação das demais seguradoras, mas existe uma líder dessa operação. Quem define esse líder no seguro-garantia judicial? Acho que eu vou passar essa para a Bia. Bia, se você puder responder. Tudo vai depender da colocação do risco, da capacidade do tomador, das taxas que ele tem no mercado. A gente faz, obviamente, um trabalho prévio, né? Antes da subscrição do risco em si, há todo um trabalho cadastral que é feito. Nós daí temos um time de crédito responsável por isso. Então, nós definimos a partir das condições cadastrais do tomador, conforme as melhores taxas e as melhores práticas. Então, tem apetite, que também a gente pode levar em consideração, o ramo, enfim. E, claro, a gente, principalmente agora, eu acho que nós temos uma responsabilidade como corretores em sempre colocar os riscos com mercados sérios, que têm responsabilidade, principalmente agora pela questão de sinistro que vocês comentaram, da responsabilidade do acompanhamento dessas certidões das seguradoras. Eu acho que é uma atenção que a gente sempre teve, óbvio, mas beneficiar e aprimorar essas colocações através de seguradoras que consigam dar tranquilidade para os nossos tomadores. Ainda mais considerando que nós estamos falando de apólices com 5 anos de vigência, a gente está falando de relacionamento de longo prazo. A gente sabe que tem perfis de tomadores que cancelam e remitem, enfim, que a prática não faz, ou que, de certa forma, emitem apenas por 2 anos para trocar apenas por questões de preço. Agora a gente está falando de um cenário muito mais complexo. Eu acho que a portaria veio trazer essa visão a longo prazo. E nessa visão a longo prazo é muito importante, primeiro, assim, ter essa assessoria e, primeiro, a gente escolher como líder sempre, não só levando em consideração a condição comercial, que é sempre aquela primeira que o tomador está preocupado, ele sempre nos pergunta, obviamente, a questão do custo, mas a questão da seriedade da seguradora e a capacidade,
área de sinistro robusta, subscrição, qualificado, acho que tudo isso tem que ser muito bem analisado na hora de definir a liderança. Muito bem, obrigado. Bia, tem mais uma pergunta aqui que chega do nosso público. Para apólices que estão na portaria anterior, caso seja necessário a renovação, a atualização dessa apólice, ele usa até aqui uma expressão, né? A atualização da portaria por solicitação do segurado. Acho que a Kathleen já abordou um pouco disso, né? A norma é bem precisa aqui. Kathleen, se você puder esclarecer. Posso sim. A portaria fala que, enquanto você estiver fazendo as atualizações de valor, né, que hoje ocorrem geralmente de forma anual, você vai seguir com elas até o final de vigência da apólice. Chegou no final de vigência, que a gente entra na fase de renovação, aí você vai ter que mudar para a portaria nova, né? Então, essa é a regra. Você continua na antiga até chegar ao final de vigência da apólice que já está emitida. Aí, chegou no final de vigência, você entra na fase de renovação, aí você vai substituir pelo clausulado da portaria nova. Então, é assim que vai se dar a operação, é assim que se espera que a PGFN, né, olhe as apólices e atualizações ali de endossos que ela vai receber. Legal. Tem mais uma pergunta aqui que diz sobre o prazo de renovação. Segundo a pessoa que enviou, ela fala que a norma ainda manteve o prazo de que a seguradora deve iniciar os procedimentos de renovação 90 dias antes do final de vigência da apólice. Portanto, a pergunta é, então, ainda há um prazo que deve ser seguido, correto? Acho que pode Correto. ser você mesmo. Sim, ainda há um prazo que obriga a seguradora a começar os trâmites de renovação pelo menos 90 dias antes. Logicamente, cada seguradora vai poder adequar ali ao seu critério, pode até ser um prazo maior, só não pode ser menor. E aí começa esse trâmite de renovação e, logicamente, ela precisa ocorrer em um prazo razoável que o tomador possa apresentar ainda antes do término de vigência para não caracterizar o sinistro. Então, é fato que a portaria prevê os 90 dias. Legal. Uma agora, Cássio, tem uma pergunta aqui. Pode ocorrer de alguma seguradora ou de algumas seguradoras saírem desse mercado? Acho que a preocupação aqui, se eu entendi, a preocupação do telespectador é eventualmente ser emitida uma garantia e a seguradora sair do mercado, né? A preocupação dele. Isso pode ocorrer? A seguradora sai do mercado, qualquer seguradora tem um período de run-off. Uma seguradora sai do mercado, fecha a porta, idealmente, né? E no outro dia deixa desamparados os seus segurados. Então, existe regulamentação para o período de run-off das seguradoras, ou ela cede a carteira, né, faz lost portfolio transfer, pode acontecer de uma liquidação, né, ou de intervenção das medidas que a SUSEP pode tomar em seguradoras que estejam com dificuldades operacionais ou de solvência e liquidez. Isso pode precipitar um sinistro, por isso que a gente falou da necessidade, e você, Bia, falou muito bem, das parcerias com seguradoras que tenham, de fato, histórico operacional, técnico operacional. Então, a preocupação não é a seguradora ficar chateada, não gostar mais do negócio e ir embora. Isso tem tratamento. Ela continua com seus índices de solvência e liquidez no run-off. O problema é quando ela entra em dificuldade, não existia uma regra específica nesse sentido, e agora não. A PGFN pode dizer, olha, o gato subiu no telhado, a seguradora está com dificuldade ou está abandonando o mercado de garantia por tal motivo, ela considera aquilo um sinistro. Eventualmente, é necessário substituir a apólice antes que o sinistro seja configurado. Então, é um trabalho do corretor, mais do que nunca, também monitorar a saúde das seguradoras que estão na apólice. Eu acho que é isso. Mas fechar as portas e não gostei da brincadeira, não quero mais ser seguradora, não dá para fazer isso no cenário regulatório que a gente tem hoje. Obrigado, Cássio. Nós estamos chegando ao fim desse webinar da Juntos Seguros. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que a Juntos Seguros completa, nesse ano, 30 anos dedicado ao seguro garantia. Estamos aí aumentando o nosso portfólio, mas essa é uma iniciativa que vai se repetir ao longo desse ano e a gente espera rever todos vocês numa próxima oportunidade. Eu gostaria de dar uns minutos finais para agradecimento de cada um dos nossos convidados, começando com você, Bia. De novo, Roque, obrigado pelo convite. Em nome da EIA, eu fico extremamente honrada, principalmente também porque está aqui com profissionais que eu tanto admiro. Obrigada novamente, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco com esse assunto e possa ajudar um pouco os tomadores, nossos clientes, nessas futuras contratações. Mais uma vez, muito obrigada. Kathleen? Acho que foi muito importante a gente falar de um tema aí que estamos quase aí com a portaria nova entrando, né, em vigor, então foi muito importante o debate, escutar a visão, né, de pessoas que atuam no mercado, enriquece isso e traz de fato a prática, né, que é o que a gente precisa estar atento. Então, obrigada pela participação de vocês, acho que foi ótimo escutar aí todas as considerações que vocês trouxeram. Eu queria agradecer, Roque, a casa está linda, a primeira vez que eu vim aqui na Casa Nova da Junto, muito bonita realmente.
sinto muito acolhido, agradeço a Bia e o Kathleen, obrigado também. Foi um momento muito, muito rico aqui para o Seguro Garantia. Vamos continuar batalhando para tornar esse produto cada vez mais eficiente, como tem sido. Obrigado. Mais uma vez, Bia, Kathleen, Cássio, super prazer ter vocês aqui, como o Cássio disse, na nossa casa nova. Essa casa é de vocês também, vocês sempre bem-vindos. Obrigado não apenas por esse webinar, mas pela parceria de vocês, são parceiros importantes da Juntos Seguros. Nós valorizamos muito essa parceria com vocês. E vocês que nos acompanharam aqui, presencialmente e virtualmente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. E não deixe de curtir e de acompanhar a Juntos Seguros nas redes sociais.